A função de uma empresa vai muito além de gerar lucro. Ela também tem responsabilidades relacionadas ao meio ambiente e à sociedade. Essa abordagem em 3 pilares ficou conhecida como ESG, da sigla em inglês para Meio Ambiente, Sociedade e Governança. Pelo 2º ano consecutivo, o relatório institucional da Siemens no Brasil foi desenvolvido segundo esse conceito. Neste podcast, vamos ouvir as contribuições de colegas da empresa sobre a atuação da Siemens nessas 3 dimensões. Este episódio é dedicado ao tema governança. Ouça também os episódios dedicados a meio ambiente e sociedade. Uma empresa com boa governança é aquela que estabelece e executa sua estratégia de forma eficiente, atingindo seus objetivos empresariais de maneira sustentável. Mas ter uma boa governança também significa assegurar negócios limpos, ser intolerante com a corrupção, garantir e respeitar os direitos humanos em toda a cadeia de valor. Nesse aspecto, um dos pontos-chave para uma governança eficiente e transparente é o sistema de compliance da Siemens, que é parte dos negócios da empresa há mais de 15 anos e passa constantemente por atualizações. Gustavo Franco, Head de Compliance da Siemens no Brasil, explica como o sistema está estruturado e comenta sobre uma atualização recente, realizada em âmbito global na empresa, a criação de uma área específica para temas relacionados à ética. O compliance ele é estruturado em 3 pilares, né? Prevenção, detecção e resposta. Na prevenção é o nosso dia a dia, que é o suporte às áreas, são as nossas ferramentas, né, em que a gente faz os registros, por exemplo, dos business partners, ou de ferramentas que tratam dados pessoais. Então, todas as nossas análises visando a redução de risco, né, o nosso Compliance Risk Assessment também, são verificações, a gente olha para a empresa e fala, onde é que eu tenho um risco aqui, né? E a partir daí eu vou identificando esses riscos e vou também criando medidas de mitigação. O que mudou foi a criação de uma área que absorveu outras 2, que foi a criação da área ética, né? Então a gente tem algumas áreas de atuação do compliance, né? Então a gente tem anticorrupção, lavagem de dinheiro, privacidade de dados, controle de exportações, e a gente tinha ações coletivas e direitos humanos. Ações coletivas e direitos humanos foram abarcados por ética. Não foi só essa incorporação, essa aglutinação de temas. A área de ética ela também vem com a proposta de abrir mais discussões em torno do tema ética mesmo, né? Então, tomada de uma decisão, ela está de acordo com valores, né? Não só com a lei, mas com valores da empresa, com valores éticos. Outra atualização importante na governança da Siemens, relacionada à questão de direitos humanos, foi a adoção da lei alemã de due diligence da cadeia de suprimentos, conhecida na Alemanha como LKSG. Gustavo fala sobre ela. É uma lei que estabelece obrigações das empresas em torno de direitos humanos, em torno de preservação do meio ambiente, de cuidados com os direitos humanos, né? E não só para ela, mas também para a sua cadeia de fornecimento. Por exemplo, as empresas, né, têm que ter o cuidado de contratar com outras empresas fornecedoras que também estejam de acordo com os direitos humanos, com a proteção ambiental. Nos anos mais recentes, outro tema que adquiriu enorme relevância nas operações das empresas foi a privacidade de dados. O tema também tem sido endereçado pela Siemens em diversas frentes, como explica o Head de Compliance. A lei fala do princípio da minimização. O que é isso? Utilize o menos possível de dados pessoais que você puder, para uma finalidade específica, que seja transparente, para o tempo, exatamente para a função que você precisa. Depois disso, se livre disso, né? E não solicite mais do que você precisa, né? Se você, por exemplo, sempre pediu de alguma forma e sempre veio algo a mais, por exemplo, internamente, eu preciso de uma lista para mandar newsletter. Eu preciso saber, por exemplo, quem é o chefe dessa pessoa.
ou extrapolando se ela está de férias ou não, ou Uhum. extrapolando um pouquinho mais, aí já começa até a violar outros princípios da lei, né. E o que que a lei está falando? Olha, o dono dos dados pessoais é você, cidadão, você que manda nisso. Empresas, respeitem isso. Empresa, você quer mandar e-mail marketing para o cidadão? Obtenha o consentimento dele. Quando se fala de privacidade de dados, além do aspecto de compliance, imediatamente surge outro tema de importância fundamental para a governança de uma empresa nos tempos atuais: segurança cibernética. A Siemens, no Brasil e em todo o mundo, é uma das principais empresas fornecedoras de produtos e soluções para a indústria e infraestrutura do Brasil, inclusive as chamadas infraestruturas críticas, como fornecimento de energia, mobilidade, indústria de base, entre outros. Além disso, o cuidado com o tema também é essencial para o bom funcionamento da própria empresa, como explica Caio Coleman, Head de Segurança Cibernética na Siemens, no Brasil. Nossas responsabilidades se mantêm as mesmas desde o ano passado. A gente é responsável aqui muito pela proteção de todos os ativos relacionados à informação e tecnologia da Siemens, responsável pela gestão de risco, de cybersecurity e também parte dos riscos de TI, da tecnologia da informação, gestão de vulnerabilidades dos sistemas ou vulnerabilidades também de equipamentos da empresa, entre outras obrigações associadas a outras áreas também em parceria. Da mesma forma que atua da porta para dentro, com uma estrutura corporativa dedicada à segurança cibernética, a Siemens também conta com especialistas para atuar junto aos clientes, na busca por soluções que reforcem a segurança de suas operações. Sérgio Sevileano, especialista em segurança cibernética na área de Smart Infrastructure, comenta. Cibersegurança precisa ser uma cultura que nem segurança no trabalho. Então a gente precisa viver isso desde a venda até a entrega dos produtos, né? Passando pelo teste de aceitação de fábrica, o comissionamento dos sistemas. Então, eu acho que a Siemens defende isso também. Não adianta a gente só ter o especialista em cibersegurança. A gente precisa que o especialista de automação de energia, de automação de fábrica, ele também conheça cibersegurança. Ele aplique, toda vez que ele estiver conversando com o cliente, desenhando uma solução, ele traga esses conceitos, né? É o Security by Design. A gente começa ali desde a época de projeto a se preocupar com essas questões. Nossos clientes, eles lidam com sistemas cyberfísicos, né? Então, são softwares controlando transformadores, máquinas, e a segurança cibernética dessas máquinas tem que ser pensada desde o início, né? A gente pode ter uma perda humana, um desastre natural, é transversal e precisa permear desde a primeira discussão até a entrega. O tema segurança cibernética ultrapassa os limites dos negócios, de qualquer negócio. É um assunto de relevância social. Caio Coleman explica a visão da Siemens sobre esse aspecto. Eu colocaria um ponto na questão social também, né, nesse aspecto que você falou interessante, mas também na questão de educação, né, da necessidade de propagar essa informação, né, então a gente pode ser um modelo de apoio ajudando pequenas empresas, né, então acho que esse aspecto social, em espalhar a questão, conceitos, medidas na sociedade também acho que é um ponto interessante, né? Dá até para fazer uma conexão da questão do discurso empático, né? Porque quando você tem algo que você tem dentro de casa, quando você conversa com o cliente, você fala da sua casa, explicando para ele, olha, eu corro esse risco da mesma forma que você, eu sigo esse padrão, e eu tenho essas soluções que me ajudam a proteger e eu também posso te ajudar a se proteger. Quando a gente fala muito em cibersegurança, funciona bem. Incorporar a cultura de segurança cibernética é acolher o trato com vulnerabilidades. Para que essa abordagem seja a ideal, o caminho é o da transparência, como aponta Sérgio Sevileano. Todo produto que vai para o mercado, produto eletrônico conectado, em algum momento da vida dele alguém descobre uma vulnerabilidade, né? O que é uma vulnerabilidade? É uma linha de código, é uma porta de hardware que ficou de alguma forma vulnerável a um determinado tipo de ataque, né? Ou alguém desenvolve um ataque em cima daquela vulnerabilidade e a Siemens monitora isso durante todo o ciclo de vida do produto e avisa seus clientes. Fala, olha, você precisa fazer uma atualização porque a gente identificou uma vulnerabilidade que pode ser explorada e parece
parece simples fazer isso, né, Caio? Mas, na verdade, é um trabalho extremamente complexo, que envolve estar conectados aí com milhares de instituições que muitas vezes ela não acontece diretamente no produto, mas num componente de software que é usado ali naquele produto, e você identificar isso rapidamente, em questão de dias, avisar seu cliente, falar, olha, o equipamento tal, com essa versão, tem esse problema, e a solução é essa, é muito difícil, né? A gente começa aqui, né? Em cima disso, a gente constrói depois todo um trabalho que aí já não mais é voltado só para produtos da Siemens, mas para todos os produtos que o cliente tem lá na rede dele, né? Então, hoje, nossas soluções, elas cobrem, inclusive, produtos de concorrentes, né? Os serviços que a gente faz de consultoria, de proteção dessas redes. Qualquer pessoa no mundo pode entrar nessa página aqui e reportar uma vulnerabilidade no produto da Siemens, e a gente tem até um hall da fama, quem faz mais contribuição fica com o nome registrado lá também. No âmbito da boa governança, empresas de todos os segmentos precisam contar com um departamento jurídico alinhado não apenas aos seus respectivos negócios, mas, sobretudo, aos valores que essas empresas pretendem transmitir aos mercados em que atuam. Luiz Mosqueira, head do jurídico, fala sobre o tema. A Siemens é uma líder nessa transição digital que a gente vive hoje, e quando um cliente, um parceiro de negócios senta numa mesa de negociações conosco, ele sabe que está sentando para negociar com uma empresa que tem ética como seu pilar inegociável. Ele sabe que o que ele está negociando ali vai ser colocado no contrato e isso vai ser respeitado depois. Isso, sem sombra de dúvidas, sobretudo nesse mundo volátil que a gente vive hoje, é visto como uma apólice de seguro para o cliente. Ele sabe que com a Siemens o que ele negociou está garantido e vai ser cumprido. A nossa reputação em termos de integridade e ética é, sem sombra de dúvidas, um fator que abre portas e garante que a gente tenha acesso a bons e ótimos negócios no Brasil. Na Siemens, um aspecto extremamente valorizado é o relacionamento da empresa com entidades como associações, conselhos e fóruns, em um esforço permanente para contribuir com os temas mais relevantes e urgentes da sociedade. Mosqueira também destaca esse aspecto da governança. A Siemens tem trabalhado fortemente, ativamente, numa agenda de reindustrialização do Brasil. A indústria brasileira teve uma participação bastante importante no PIB brasileiro nos últimos anos, mas essa participação vem caindo, vem diminuindo, e o Brasil precisa retomar o crescimento da indústria. Então, nós trabalhamos em parceria com a CNI e com outros órgãos para trabalhar numa agenda de reindustrialização, onde nós tivemos presentes em uma série de fóruns e discussões com associações. O segundo ponto, eu diria que foi: o Brasil precisa retomar seu protagonismo em termos de sustentabilidade no plano global. O Brasil sempre foi um formador de opinião quando a gente fala em temas de sustentabilidade, em temas verdes. Isso, de alguma forma, desacelerou também nos últimos anos, mas nós, da iniciativa privada, concluímos que nós precisávamos nos movimentar para mostrar que o Brasil mantinha seu compromisso com sustentabilidade. Então, a Siemens também teve uma participação bastante ativa em discussões, mostrando o engajamento do setor privado em questões de sustentabilidade. E aí a gente pode destacar questões relacionadas à Amazônia, questões relacionadas à economia verde e uma série de temas que são críticos, como o mercado de carbono, como a descarbonização propriamente dita, a discussão para a implementação de um mercado de carbono efetivo no Brasil. Quando se pensa na atuação de uma empresa, é fundamental que se enxergue toda a sua cadeia de valor. Por isso, para a Siemens, a atenção junto aos nossos fornecedores é um ponto-chave, inclusive do que pretendemos atingir em nossos objetivos estratégicos de sustentabilidade. Quem explica é Lilian Ultramari, Head de Supply Chain da Siemens no Brasil. A cadeia de suprimentos, ela está muito voltada, ela está muito ligada a essa questão de sustentabilidade e ESG. Todas as nossas decisões, elas são sempre focadas na seleção do fornecedor. A forma como a gente escolhe o tipo de serviço ou matéria-prima que vai comprar, transporte, as rotas e outros temas que ajude a tornar mais sustentável. Então, isso a gente já vem de muito tempo, não é moda. Então, a gente, quando vai buscar fornecedor, a gente sempre prioriza fornecedor responsável,
porque a gente sabe que tendo fornecedor responsável, a gente vai ter uma vantagem competitiva para entregar para o cliente com confiança. Uhum. E para o fornecedor se tornar fornecedor homologado ou cadastrado na Siemens, ele passa naturalmente por 2 procedimentos, que é o nosso código de conduta, e a gente tem um questionário onde ele tem que preencher, e isso é auditado sobre a responsabilidade social que ele tem sobre aquilo que ele está fornecendo para a Siemens. Isso sempre foi um requisito mínimo, né, da Siemens. O que hoje tem é que a gente está indo buscar mais requisitos além desses básicos, porque esses são básicos, de você ter certeza que você está comprando de alguém que não utiliza material com problema, que não utiliza mão de obra infantil, que não receba produtos ou não tenha na sua composição materiais que venham de países que estejam dentro de uma exclusão normal de mercado. Então, isso sempre foi parte. O fornecedor hoje na Siemens, se ele não tiver essas condições, ele não tem como fornecer e o nosso sistema trava, bloqueia. A área de supply chain, ao estender os valores da Siemens para toda a cadeia de suprimentos, acaba atuando como parceira dessas empresas nos temas relacionados à sustentabilidade. Lilian Ultramari traz um caso concreto. Para o fornecedor ser cadastrado, ele passa por um due diligence. Nossas áreas, elas checam todas as notícias, licenças, isso tudo, isso que é transparente, né, para o mercado, não só o risco financeiro dele, mas qualquer outro tipo de evidência que tenha e que é aberto ao mercado, tá? Então, as nossas áreas fazem essa checagem nos portais de transparência e tudo mais. Essa questão desse questionário, ele preenche, ele assina, ele manda essas evidências, e para alguns fornecedores de volumes mais altos, ou de materiais ou serviços mais críticos ou complexos, a gente tem ainda uma auditoria combinada com o fornecedor. É uma consultoria definida pela Siemens a nível global, então ela tem representante no Brasil e em todos os países, né, essa auditoria, onde ela vai em loco para confirmar todos os termos, inclusive sugere planos de ação se ele precisa, se ele não está dentro daquele guideline. E isso, então, vai ajudar grande parte dos nossos fornecedores para que eles entendam em que situação que eles estão. E aí, essa nossa consultoria, essa empresa contratada por nós, vai, inclusive, dimensionar o que eles podem fazer para melhorar isso ou não. Não é obrigado, ele é convidado a fazer isso, mas ele tem isso, a Siemens está provendo isso para ele sem nenhum custo, e a partir do momento que ele tiver isso, aceitar essas condições ou se programar para essas ações, se for do interesse dele, claro que ele vai se tornar preferencial, porque aí nós vamos ter todas as informações e vamos poder utilizar junto com ele a nossa parte, que aí a gente já está entrando no escopo 3, né? O escopo 1 e 2 são as nossas operações, o que a gente produz, e agora a gente está já indo buscar o escopo 3, que é fazer com que os nossos fornecedores e subfornecedores também tragam essa contribuição de descarbonização. Outro aspecto da governança na Siemens é a percepção da empresa de que excelência operacional é algo que se atinge com especialização em processos. A estrutura Global Business Services, o GBS, presta serviços de compras, RH, contábeis, entre outros. O grau de especialização dessa área atingiu um nível tal de excelência que ela se tornou uma prestadora de serviços para o mercado. O head do GBS, Cláudio Cordeiro de Lima, explica a lógica desse movimento de fazer internamente o que, em determinado momento da vida corporativa, foi terceirizado para outras empresas. Qual era a base da terceirização naquele momento? Especialização e custo. Então você teria equipes focadas naquele serviço. O que se percebeu ao longo do tempo? Que nem todas as empresas estavam prontas para essa terceirização ou tinham empresas de mercado que conseguissem fazer essa terceirização no nível de qualidade que essas grandes empresas precisavam. E aí muitas delas inverteram a ordem, criaram seus serviços compartilhados, vamos chamar assim, seus grupos de serviços compartilhados. Isso, a gente for olhar as grandes empresas, todas elas têm ou estão muito próximas de ter. E aí, voltando um pouquinho naquele conceito de terceirização, que era buscar eficiência, especialização e custo, a gente olhou para essas áreas de serviço compartilhado e disse, olha, se eu sou bom no que eu faço interno, por que eu não posso aproveitar esse meu time, transformar isso num negócio, fazer para outros, e com isso eu vou conseguir ter os resultados que eu teria com a terceirização,
A gente já vinha num processo de evolução, de eficiência, de melhoria de processo, de terminar com desperdício tanto de tempo quanto de dinheiro da empresa. Isso nos trouxe uma profissionalização muito mais rápida, porque a gente teve que implementar KPIs, a gente teve que negociar preço, a gente teve que trabalhar nossos custos, a gente teve a questão do encantamento do cliente, a gente teve que ensinar as pessoas aqui a lidar com o cliente, a saber que aquele cliente é que é importante, ele que paga o nosso salário. Com toda essa profissionalização de serviços, surgiu um business para Siemens. E aí a gente então está indo para o mercado para buscar, em outras empresas menores, médias ou até do mesmo porte, condição de aumentar essa sinergia, de aumentar essa questão de escala de alguns processos e, consequentemente, reduzir custos. O fato de estar concentrado em atividades estruturantes da empresa não afasta a estrutura do GBS de valores como incorporação tecnológica, tão presentes nos negócios da Siemens. Cláudio continua. Dentro da nossa missão aqui como GBS, a gente busca a inovação, a eficiência na operação dos nossos serviços. Inovação, a gente está ligado com tecnologia, com digitalização. Eficiência, a gente está ligado com processos mais simples, mais ágeis e mais baratos. Ou seja, a gente consegue trazer para o grupo, para os nossos clientes, aqueles serviços ou aquelas atividades que não são core deles, mas que são o nosso core, de forma mais simples, mais barata e mais digital. E isso é a missão que a gente tem como unidade prestadora de serviço. E quando você deixa de ter essa proteção de que todo mundo é obrigado a contratar de você, naturalmente você tem que se mexer, né? Você tem que fazer a coisa ser boa para que as pessoas possam continuar querendo você, né? Ambitious as possible, né? Então a gente quer transformar toda a ambição em alguma coisa possível. E é nesse caminho que o GBS foi desenvolvendo. Então, essa missão do GBS traz para a gente essa questão de atuar em todas as empresas do grupo e agora também no mercado, que a gente faça essa parte não core e que o core possa ser feito de forma ainda melhor. Então você pega o processo de fechamento mensal, anual, isso é nosso business, então a gente vai fazer cada vez de forma mais eficiente. Essa questão do fechamento a gente reduziu em um dia, e aí o pessoal trabalhava durante a noite, agora não precisa mais trabalhar de noite. Foi até colocado lá o impacto na questão do bem-estar das pessoas. Antes a gente tinha um impacto aqui na Siemens que ninguém queria trabalhar nos times de fechamento. Porque se trabalha no fechamento, você tem que trabalhar de noite no final do mês. Isso agora muda, porque agora a gente consegue focar com as atividades durante o dia, até no aspecto de bem-estar, no aspecto de atratividade para essas funções, a gente conseguiu mudar. Faz parte do nosso core aqui, que é profissionalizar e melhorar os processos. Nenhuma empresa hoje, seja de qual segmento for, sobrevive de forma sustentável sem uma governança forte de tecnologia da informação. Antes vista como uma área de suporte, hoje e cada vez mais, a TI representa um papel de parceiro de negócios, garantindo eficiência interna e suportando a interação junto a todos os stakeholders. Fernando Dematio Simões, head de TI, comenta essa relevância. Hoje não se pode dizer que a gente atua em isolamento em praticamente nada do que a gente faz. Existe uma estratégia de IT corporativa, que tem um roadmap de iniciativas, existe também uma estratégia de IT da DI, uma da SI. Então a gente tem que se alinhar a esses três stakeholders no sentido de reutilizar soluções, no sentido de não desenhar iniciativas que divirjam das estratégias globais, no sentido de escalar iniciativas que já estejam sendo feitas globalmente de forma a produzir aceleração, sinergia, ganhos com custos. Então é um trabalho de múltiplas dimensões, porque a gente, ao mesmo tempo que tem que ter o pé no chão, olhando a realidade e a necessidade do negócio no Brasil, a gente sempre tem que se coordenar com essas equipes globais e saber equilibrar os dois lados. Então, nem todas as aplicações que a gente usa no Brasil são feitas no Brasil, ou nem mesmo mantidas no Brasil. Nossa equipe tem que saber lidar com isso. Algumas aplicações que são de fora tem uma integração com aplicações que são do país. Mas em grandes linhas não mudou. Mas o setup ele é um setup bem globalizado. A gente tem uma organização que vive essas duas realidades. Então a gente cuida para que tudo que a gente faz de processos, de todos os business capabilities, vendas, marketing, produção, finanças, serviços, projetos, processos de suporte, processos corporativos, sejam crescentemente mais produtivos com a ajuda da digitalização.
Tecnologia da informação também é uma ferramenta imprescindível quando se trata de fomentar a sustentabilidade dos negócios. Dematio continua. Eu acho que tem um processo pelo qual a gente já passou quase que completamente, que é levar as nossas soluções para a nuvem. Você ter suas soluções no seu próprio data center, você não tem tanta sinergia quanto você utilizar uma solução de nuvem que usa virtualização, que faz mutualização de recursos e que consegue usar um percentual da capacidade instalada de computação de uma maneira muito mais efetiva. Então, na prática, você acaba tendo o menor consumo de energia por unidade de computação quando você está na nuvem. A gente completou o processo de ida para a nuvem nesse ano fiscal de 2022. Quando eu olho para outro aspecto, o IT existe por um motivo: buscar soluções que transformem os negócios. Seja trazendo novas maneiras de fazer as coisas, seja trazendo mais produtividade, seja trazendo uma condição melhor para quem gerencia negócios e processos. O céu é o limite quando você pensa em soluções que aumentem produtividade. Um exemplo, a gente terminou de introduzir na fronteira entre o Fiscal 21 e o Fiscal 22 uma solução da Enlighted. A Enlighted é uma empresa que a Siemens adquiriu para colocar nesse business de Building X. Ela tem uma solução que é uma mistura de hardware e software. Você coloca sensores, pode ser no crachá dos colaboradores ou em algum outro tipo de aparelho, que detectam presença em sala de reunião, em espaço de escritório, em fábrica, tudo mais. E aí conecta-se isso com uma plataforma de software que tem uma inteligência, e essa inteligência pode, por exemplo, controlar o nível de ar-condicionado em determinada seção de um prédio, pode apagar luzes e acender luzes automaticamente. Esse foi um projeto de eficiência energética que foi feito em Jundtech. É uma aplicação de IT, a gente entrou nisso em parceria com a BU SIEA e a Grid Software. Isso foi implantado. Na época, a gente também desenhou isso para implantar e colocar para fazer detecção de movimento de pessoas no prédio, porque a gente queria medir distanciamento social na época da pandemia. Então também teve essa aplicação. E agora a gente contempla para o futuro, por exemplo, como é que a gente pode usar essa informação sobre movimentação das pessoas para poder extrair um racional sobre como é que andam, na realidade, os processos produtivos. Uma coisa é você ter um desenho de como que é o processo produtivo de um determinado produto. Quantas horas o produto passa numa determinada célula, quantas pessoas trabalham em cima dele. A outra é você ter fidelidade em entender como de fato o processo acontece, saber detectar desvios, tomar ações gerenciais para transformar aquilo. Neste breve panorama, você conheceu algumas das conquistas da Siemens em 2022, no Brasil, em relação à governança. Nós também levantamos contribuições muito importantes no campo do meio ambiente e da sociedade. Ouça os episódios sobre esses temas também. E encontre informações mais detalhadas no relatório institucional ESG Siemens 2022. Você também pode acessar informações sobre transparência, ética, segurança cibernética, privacidade de dados, cadeia de suprimentos, tecnologia da informação e muito mais no nosso website www.siemens.com.br. Agradecemos pela companhia.